comando das 3 Forças Armadas, no dia seguinte à maior e mais rumorosa mudança na equipe ministerial do presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, se dispôs a vir aqui ao CNN 360 tentar explicar para você que está em casa exatamente o que é que está acontecendo no governo e o que é que o governo planeja daqui para frente. Eu dou, então, as boas-vindas ao ministro Fábio Faria, acho que já está aqui conosco, está sim. Ministro, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no CNN 360, nesses momentos de crise. É uma crise, o senhor vai dizer que não, mas a gente sabe que é aguda, de muita desconfiança, muito rumor. Eu considero sempre um gesto de respeito à liberdade de imprensa e ao trabalho dos jornalistas, que é informar quem está em casa a decisão de falar conosco. Então, por isso, desde já, eu agradeço. Ministro, não tem como fugir. Hoje, os comandantes das 3 Forças Armadas, num gesto inédito na história do Brasil, pediram ou saíram do governo a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria entender como é que o senhor vê esse gesto e se o senhor espera uma guinada na relação com as Forças Armadas, em especial com o Exército, que tem uma presença inédita hoje no governo Jair Bolsonaro. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Glória. Boa tarde, Renata, Yuri, todos que estão assistindo aqui a CNN. Primeiro que essas mudanças foram mudanças que realizadas ontem pelo presidente, que todos nós percebemos que teve uma boa aceitação por parte do parlamento, por parte da sociedade. E eu espero que nós possamos aí ter uma boa convivência, né, com esses novos ministros que estão entrando, alguns que mudaram de posições consideradas estratégicas pelo presidente. Em relação às Forças Armadas, eu até tomei o cuidado de falar com o ministro Braga Neto, antes dessa entrevista. Eu falei para ele que entra agora, ao vivo na CNN. Ele me mandou dar um recado aqui, primeiro que ele vai falar só após a posse dele, que é na terça-feira. Mas ele esclareceu o seguinte: primeiro que não houve em nenhum momento, hoje pela manhã, na reunião com os 3 comandantes, nenhum tipo de, que nem como saiu que o comandante da Marinha tinha falado alto, ou que tinha tido algum tipo de discussão. Não houve, foi uma reunião altamente calma, tranquila, séria. O ministro Braga Neto disse que nada muda nas forças, muito pelo contrário, né? As Forças Armadas têm um papel dentro da Constituição de hierarquia, de disciplina, de manter a paz. Agora, tem umas coisas que nós temos que ter uma compreensão maior. O Braga Neto é o ministro mais moderno da Defesa. Isso é um linguajar militar, né? Mais, como se fosse mais novo. E essas trocas são normais, né? Quando entra um ministro da Defesa novo, Braga Neto tem uma relação muito boa com a força, e ele provavelmente irá escolher, né, comandantes, né, que são mais modernos que ele, ou da mesma geração dele, militar. Então ele mandou dizer o seguinte: primeiro que ele vai escolher dentre os mais antigos, né? Então isso já calma, já pacifica, vai ser de uma forma bem tranquila. E então o recado é bem claro: não existe nenhuma mudança de postura em relação a esse tratamento com as Forças Armadas, até porque o governo é um governo, o Jair Bolsonaro, o presidente é capitão, o vice-presidente é general, tem vários militares em posições importantes do governo. Então não existe nenhuma animosidade, muito pelo contrário. Ministro, eu gostaria de saber do senhor, então, a gente teve uma alteração em 6 ministérios. Realmente, não dá para a gente dizer que não tenha pego basicamente todo mundo de surpresa. Qual é a intenção do governo, do Poder Executivo, de Jair Bolsonaro, de fazer essa mudança nesse momento? O que ele quer a partir de agora, a partir dessa troca nos ministérios? Glória, primeiro que é paz entre os poderes, né? Isso ficou muito claro que
já de um bom tempo para cá, nós temos uma relação muito melhor, tanto com o poder judiciário como com o poder legislativo. Depois das eleições do Rodrigo Pacheco, né, do senador que acabou de falar aqui na CNN, eu estava assistindo a entrevista dele, um pedaço, o Arthur Lira, a relação tem sido muito harmônica. E, assim, é importante que, quando ele sinaliza que vai colocar na Secretaria de Governo uma parlamentar que tem uma boa relação com os líderes, tem uma boa relação no centro, ele está fazendo um gesto com o Congresso, né? Um gesto de proximidade. Então, acho que isso é uma boa sinalização. Se você observar em relação à mudança nas relações exteriores, por exemplo, né? Depois de algumas especulações, ele trouxe um nome ponderado, uma pessoa da confiança dele, né? Que tem confiança também dos parlamentares mais próximos do presidente, um nome conciliador. E eu vejo o André de volta, por exemplo, o ministro André de volta para a AGU, colocar o Braga Neto, que era o seu chefe da Casa Civil, que é a pessoa da sua total confiança, para ir para o Ministério da Defesa, e o Ramos, que é o outro ministro de confiança do presidente, do Palácio do Planalto, que vai para o lugar do Braga Neto. Então, ele mexeu em algumas peças do tabuleiro. De novidade aí teve a mudança na Segovia, né, a entrada da deputada Flávia Arruda, que gerou uma euforia no Congresso. As pessoas estão muito assim, entusiasmadas em relação ao nome dela, foi bem visto dentro do parlamento. Então, assim, eu vejo como um novo momento, né? Todos os governos, quando eles passam, por exemplo, 2 anos na metade, tem aquela famosa reforma ministerial. Eu acho que ele resolveu mudar algumas peças no tabuleiro dele, não tanto como reforma, mas alguns que tinham um perfil para outra área que ele acabou mudando, migrando. Tainá? Eu pego daqui agora. Ministro, boa tarde. Eu queria falar um pouco sobre a relação do Brasil com outros países nesse momento de pandemia. Primeiro, sobre o agora ex-ministro Ernesto Araújo, que deixou o cargo sob fortes críticas na condução da política externa, especialmente no que diz respeito às causas relacionadas à pandemia, o que teria gerado algumas entraves em algumas negociações. Eu queria uma avaliação do governo a respeito da conduta do ex-ministro e, a partir de agora, qual é o direcionamento que o governo dá e eventuais mudanças que podem surgir na conduta desse novo ministro. Primeiro que eu gosto de olhar sempre para frente, né? Usando a frase do nosso ministro Queiroga, vamos olhar para frente, estamos num momento aí, o pico, né, a segunda onda foi muito maior que a primeira, com a nova cepa. Então, nós temos que conversar com todo mundo nesse momento, né? E, assim, onde tiver algum tipo de país que possa nos ajudar em relação a vacinas, em relação ao IFA, nós temos que realmente conversar. E a gente, se nós formos fazer uma análise em relação ao passado, em relação à questão das vacinas, por exemplo, nós tivemos a China nos ajudou, nos enviou o IFA tanto para a AstraZeneca como para a produção do Coronavac. Alguns ministros, né, tiveram contato, eu mesmo também tive com o embaixador da China, a ministra Tereza teve, o general Pazuello na época teve também, na Índia o ministro Ernesto, que tem uma boa relação com o embaixador, também conseguiu antecipação de vacinas. Eu acho que o embaixador França ele vai entrar com essa missão, né? Uma missão de bater nas portas dos países, e também não só sobre vacina, também nós temos hoje o nosso agronegócio, né, pujante, colocando os nossos números da economia, nossa balança comercial favorável em relação a outros países também por causa do nosso agro. Então, tem vários setores do governo funcionando. O setor de telecomunicações, por exemplo, que é na minha pasta, que é um setor também que aumentou quase que 50% a capacidade do ano passado.
as nossas commodities que estão no preço altíssimo, e nós temos que acalmar um pouco o mercado financeiro, nós temos que sinalizar em relação ao Congresso o nosso comprometimento total, né, com o fiscal. Então, tem muitas coisas que elas têm que acontecer conectadas. E essa nova mudança é para ter uma conexão maior em relação ao pensamento do governo, né? Mas em relação a isso, mas eu gosto de olhar para frente. Eu acho que todo mundo que entra tentando ajudar, cumpre a sua missão, a missão que o presidente deu. E assim, eu estou bem entusiasmado aí com o embaixador França. Eu diria que ele vai conquistar aos poucos todos os brasileiros, que ele é uma pessoa que eu tenho uma convivência quase que diária com ele. Ele é muito preparado, ponderado, apesar de ser novo, né, na carreira diplomática, nunca teve nenhuma função no exterior, mas ele tem muita humildade para formar um time experiente, trazer pessoas ponderadas para o lado dele. Eu tenho certeza que nós teremos aí boas notícias no futuro. Ministro, o senhor já esteve aqui com a gente na CNN algumas vezes, sabe que aqui a gente sempre tenta fazer essas conversas da forma mais ampla possível, com a participação dos nossos analistas, para que vários pontos de vista fiquem expressos aqui durante essa nossa conversa. Então, se você chegou agora, esse é o ministro das Comunicações, Fábio Faria, explicando o que vai acontecer daqui para frente, depois dessa rumorosa mudança no ministério de Jair Bolsonaro. Antes de passar para os nossos analistas, ministro, eu queria esgotar um pouco só, porque não vamos conseguir, mas do desconforto ou do incômodo que está sendo expresso por uma parcela da sociedade com as mudanças na defesa e nas forças. Muita gente registrou nos jornais de hoje, que o senhor certamente viu, que a troca do ministro da Defesa, o ministro general Fernando Azevedo e Silva, teria se dado por uma vontade do presidente Jair Bolsonaro de ter um maior alinhamento político das forças, em especial do Exército, com o posicionamento dele. O presidente às vezes usa a expressão "o meu exército não vai se furtar a defender a liberdade do povo". O que seria esse maior alinhamento político? Isso procede? É isso que o presidente busca? Não, Dani, não procede isso. É porque, como eu falei, o presidente ele é militar. A relação dele com os militares é muito próxima. Óbvio que você, até numa relação familiar, você tem algum tipo de conflito, isso é normal. Em grupos de WhatsApp hoje, de família, a gente tem conflitos, principalmente políticos. Mas é um grupo bastante unido. Eu vejo hoje a ala militar bem próxima do presidente. Essa mudança é uma mudança pontual. O general Fernando era o amigo do presidente, né? Tem uma boa relação, eu também aprendi muito com ele, mas que está fazendo uma transição harmônica com o Braga Neto. Hoje estiveram juntos, hoje com os 3 comandantes da Força. Então não tem nenhum tipo, como eu disse antes, não há nenhuma mudança de postura em relação às Forças Armadas. Queria deixar isso bem claro.